Maria de Fátima estava prestes a recomeçar longe dali. Sua última noite naquela cidade seria apenas mais uma despedida silenciosa, até que ela precisou entrar naquele hospital e viu quem estava de plantão. O homem que ela amou em segredo. O homem que partiu sem saber que deixou mais do que lembranças. Deixou uma filha. E agora, sob as luzes frias do corredor, não havia para onde fugir. Só o silêncio, só o coração acelerado. E a pergunta que ecoava dentro dela: o que ele vai sentir quando souber a verdade? Se essa história tocar você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse canal vivo e nos permite continuar trazendo histórias que falam direto ao coração. A chuva caía pesada sobre a cidade naquela noite de quinta-feira. O tipo de chuva que apaga os sons da rua, que faz o mundo parecer menor, mais íntimo, mais assustador. Maria de Fátima corria pela calçada molhada, segurando Isabela nos braços com a força de quem teme perder o que mais ama. A menina chorava baixinho, o rostinho vermelho, a respiração difícil. Fátima sentia o coração bater tão forte que parecia querer sair pela boca. "Aguenta, meu amor. Aguenta só mais um pouquinho", sussurrava ela, tentando acalmar a filha e a si mesma ao mesmo tempo. Quando empurrou a porta de vidro do hospital, o ar-condicionado gelado bateu no rosto molhado dela como um tapa de realidade. As luzes brancas do corredor eram fortes demais, quase agressivas. Fátima piscou algumas vezes, tentando se orientar, procurando alguém, qualquer pessoa que pudesse ajudar. E então ela o viu. Otávio. O mundo parou. Ele estava de costas, conversando com uma enfermeira. O jaleco branco um pouco amassado, os ombros largos levemente curvados pelo cansaço de um plantão longo. O cabelo escuro, ligeiramente bagunçado, era o mesmo. A postura, o jeito de inclinar a cabeça para ouvir melhor. Tudo era exatamente como ela lembrava. Fátima sentiu as pernas fraquejarem. Não podia ser. Não ali. Não agora. Ela pensou em sair, em correr para outro hospital, em inventar qualquer desculpa. Mas Isabela gemeu baixinho nos braços dela. E o instinto de mãe foi mais forte que o medo. Mais forte que a vergonha. Mais forte que os 7 anos de silêncio que ela carregava como uma pedra no peito. "Por favor, minha filha não está conseguindo respirar direito", disse Fátima. A voz trêmula, quase inaudível. A enfermeira virou-se primeiro, e então Otávio se virou também. Quando os olhos dele encontraram os dela, foi como se o tempo tivesse voltado. Como se os 7 anos que os separavam tivessem se dissolvido em um único segundo. Ele piscou confuso, como quem vê algo que não deveria estar ali. A boca dele se abriu levemente, mas nenhuma palavra saiu. Fátima desviou o olhar, abraçando Isabela com mais força, como se a menina pudesse protegê-la daquele momento. "Doutor", chamou a enfermeira, tocando de leve o braço dele. Otávio piscou de novo, voltando à realidade. Ele respirou fundo, passou a mão pelo cabelo e deu um passo à frente. O profissional nele tentou assumir o controle, mas havia algo no modo como ele olhava para Fátima que denunciava tudo. Ele não estava preparado para aquilo. "Pode vir", disse ele, a voz saindo mais rouca do que pretendia. "Vamos ver o que está acontecendo com ela." Fátima seguiu até o consultório, os passos arrastados, o coração martelando. Ela colocou Isabela na maca e deu um passo para trás, cruzando os braços como quem tenta se proteger. Otávio lavou as mãos em silêncio, colocou o estetoscópio no pescoço e aproximou-se da menina. "Vai, princesa", disse ele com aquela voz suave que sempre teve com crianças. "Qual é o seu nome?" "Isabela", respondeu a menina entre soluços. "Ah, que nome lindo! Você está se sentindo mal, Isabela?" A menina assentiu. Que Otávio sorriu para ela, com uma ternura que fez o peito de Fátima apertar. Ele começou a examiná-la com cuidado, ouvindo os pulmões, verificando a garganta, tocando a testa dela para sentir a temperatura. Cada movimento era preciso, delicado, atencioso. Mas de vez em quando o olhar dele escapava e encontrava o de Fátima. Ela desviava imediatamente, mas ele não. Ele a olhava como quem tenta decifrar um enigma, como quem procura respostas em um rosto que conheceu tão bem. "Ela está com uma infecção respiratória", disse Otávio, finalmente voltando-se para Fátima. "Não é grave, mas precisa de medicação. Vou prescrever um antibiótico e um inalador. Em 2 dias ela vai estar bem melhor."
Fátima apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar. Otávio pegou a prancheta e começou a escrever a receita. O silêncio no consultório era ensurdecedor. Fátima podia ouvir o ranger da caneta no papel, a respiração cansada da filha, o próprio coração batendo descompassado. Ela tem quantos anos? Perguntou Otávio sem erguer os olhos do papel. 7, respondeu Fátima, a voz quase um fio. Ele parou de escrever. Por um breve instante ficou imóvel. Então voltou a escrever. Mas algo havia mudado. O ar estava mais pesado. Quando terminou, Otávio arrancou a receita e entregou a Fátima. As mãos dele se tocaram por um segundo. Um toque rápido, acidental, mas suficiente para fazer uma corrente elétrica atravessar os dois. Fátima puxou a mão rapidamente, segurando a receita como se fosse uma âncora. Obrigada, murmurou ela, pegando Isabela no colo e virando-se para sair. Fátima, a voz dele a congelou. Ela parou na porta, de costas para ele, sem coragem de se virar. Você está morando aqui de novo? Perguntou Otávio, a voz carregada de algo que ela não soube identificar. Mágoa, curiosidade, esperança. Nunca saí, respondeu ela baixinho, e antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela saiu. Otávio ficou ali, parado no meio do consultório, olhando para a porta fechada. As pernas pareciam de chumbo, o peito subia e descia rapidamente, como se ele tivesse corrido uma maratona. Ela nunca saiu. Ele passou a mão pelo rosto, tentando processar aquilo. 7 anos. 7 anos ele passou longe daquela cidade, estudando, se especializando, tentando esquecer o rosto dela, o cheiro de jasmim, o sorriso tímido, o jeito como ela encostava a cabeça no ombro dele. 7 anos ele carregou a dor de ter sido deixado para trás, sem explicação, sem despedida, sem uma única palavra. Ele tinha voltado fazia apenas 3 meses, acreditando que ela estivesse longe, que tivesse refazido a vida em outro lugar, que tivesse seguido em frente. Mas ela estava ali, o tempo todo. E tinha uma filha, uma menina de 7 anos. Otávio sentou-se na cadeira, apoiando os cotovelos nos joelhos e cobrindo o rosto com as mãos. Ele não queria pensar, não queria sentir, mas era impossível. O rosto de Isabela estava gravado na mente dele. O sorriso dela, os olhos castanhos, o formato do rosto, tão parecido com o dele. Ele respirou fundo, tentando afastar aquele pensamento. Mas o coração dele sabia, já sabia. Otávio não dormiu naquela noite. Deitado na cama, olhando para o teto escuro do quarto, ele sentia o peso de cada minuto que passava. O ventilador girava devagar acima dele, mas o calor que sentia não vinha do ar abafado, vinha de dentro, do peito, da memória que insistia em voltar como uma onda incontrolável. Maria de Fátima. Ele repetiu o nome mentalmente, como se estivesse tentando acreditar que aquilo tinha sido real, que ela tinha estado ali, a poucos passos dele, depois de tanto tempo, que ele tinha tocado a mão dela, mesmo que por um segundo, e que ela tinha uma filha. Otávio virou-se na cama, apertando o travesseiro com força. Não queria pensar nisso. Não queria montar as peças daquele quebra-cabeça que começava a se formar na mente dele. Mas era impossível não ver. Isabela tinha 7 anos. Ele tinha ido embora da cidade há 7 anos e meio. Os olhos dela, o formato do rosto, o sorriso tímido. Não, murmurou ele para si mesmo, balançando a cabeça. Não pode ser. Mas o coração dele batia descompassado, como se soubesse algo que a razão ainda se recusava a aceitar. Ele fechou os olhos e deixou a memória levá-lo de volta. 7 anos atrás, ele e Fátima viveram algo que nenhum dos dois esperava. Ela era reservada, quieta, daquelas pessoas que passam despercebidas no meio da multidão. Mas quando ele olhou para ela pela primeira vez, sentiu algo diferente. Não foi apenas atração, foi reconhecimento. Como se a alma dele soubesse, antes mesmo da mente entender, que ela seria importante. Os dois se conheceram num café pequeno, num sábado chuvoso muito parecido com aquele. Ele estava estudando para uma prova difícil da faculdade de medicina. Ela estava lendo um livro, com uma xícara de chá fumegante na frente. Ele derrubou a mochila sem querer, e os livros se espalharam pelo chão. Fátima ajudou a juntar, e quando os dedos dele se tocaram, ao pegar o mesmo caderno, ela sorriu. Um sorriso pequenininho, mas que acendeu algo dentro dele. Obrigado, disse Otávio.
segurando o caderno e sem conseguir parar de olhar para ela. De nada, respondeu Fátima, voltando para a mesa dela, mas com as bochechas levemente coradas. Ele não conseguiu estudar depois disso. Ficou olhando para ela, tentando encontrar coragem para falar alguma coisa. E quando ela se levantou para ir embora, ele foi atrás. Ei, desculpa incomodar, mas você vem sempre aqui? Ela sorriu de novo, daquele jeito tímido que ele nunca esqueceu. Às vezes, posso vir de novo também? Quero dizer, no mesmo horário que você? Fátima riu baixinho, desviando o olhar, mas acenou que sim. E assim começou. Eles passaram meses se encontrando naquele café. Conversavam sobre tudo e nada. Ela contava sobre os livros que lia. Ele falava sobre o sonho de ser médico, de ajudar as pessoas, de fazer diferença no mundo. Ela ouvia com atenção, com aqueles olhos castanhos brilhando de admiração. E aos poucos, sem perceber, ele se apaixonou. Não foi algo explosivo. Foi silencioso. Foi no jeito como ela ria das piadas sem graça dele. Foi no perfume suave de jasmim que ela sempre usava. Foi no modo como ela encostava a cabeça no ombro dele quando estavam sentados no banco da praça, vendo o sol se pôr. Eles se amaram em segredo, em silêncio, longe dos olhares do mundo. Mas então algo mudou. Fátima começou a se afastar. Parou de responder às mensagens. Deixou de aparecer no café. Quando ele conseguiu falar com ela, ela disse que precisava de um tempo, que estava confusa, que não sabia se aquilo era certo. Otávio tentou entender, tentou dar espaço. Mas as semanas passaram e ela não voltou. Ele mandou mensagens, ligou, foi até a casa dela. Nada. Ela sumiu da vida dele como se nunca tivesse existido. E então, com o coração despedaçado, ele tomou a decisão mais difícil da vida. Foi embora. Aceitou uma vaga numa universidade em outro estado. Mergulhou nos estudos. Trabalhou sem parar. Tentou esquecer. Tentou seguir em frente. Mas nunca conseguiu. Mesmo longe, ele pensava nela todos os dias. Procurava o rosto dela em cada mulher que passava. Sentia o cheiro de jasmim em lugares aleatórios e o coração disparava. Ele voltou para a cidade 3 meses atrás, acreditando que ela estivesse longe, que tivesse casado, que tivesse esquecido dele. Mas ela estava ali. E tinha uma filha. Otávio abriu os olhos e sentou-se na cama, passando as mãos pelo rosto. A culpa, a raiva, a tristeza, tudo se misturava dentro dele. Por que ela tinha sumido? Por que não disse nada? Por que o afastou daquele jeito? E a pergunta que ele mais temia: Isabela era filha dele? Ele balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Mas era impossível. A imagem da menina estava gravada na mente dele. O sorriso dela. O jeito como ela inclinou a cabecinha quando ele perguntou o nome. Os olhos castanhos tão parecidos com os dele. Otávio levantou-se da cama e foi até a janela. A cidade estava quieta, adormecida. Apenas algumas luzes ainda acesas aqui e ali. Ele encostou a testa no vidro frio e fechou os olhos. "O que você escondeu de mim, Fátima?" murmurou ele, a voz embargada. E naquele momento, ele soube que não conseguiria seguir em frente sem descobrir a verdade. Nos dias seguintes, Otávio não conseguiu parar de pensar nela. Cada vez que uma paciente entrava no consultório, ele erguia os olhos esperando ver Fátima de novo. Cada vez que ouvia passos no corredor, o coração acelerava. Ele sabia que era loucura. Sabia que deveria esquecer. Mas como esquecer alguém que nunca saiu de dentro dele? E então, numa tarde de sexta-feira, ele a viu de novo. Fátima estava no corredor do hospital, conversando com a recepcionista. Ela usava um vestido simples, azul claro, e o cabelo preso num rabo de cavalo. Parecia cansada, parecia frágil, mas para Otávio, ela era a coisa mais bonita que ele já tinha visto. Ele deu um passo à frente, quase sem pensar, mas então ela virou-se e o viu. Os olhos deles se encontraram de novo, e dessa vez nenhum dos dois desviou. Fátima respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo, e então devagar caminhou até ele. "Oi", disse ela, a voz baixa, quase um sussurro. "Oi", respondeu Otávio, sentindo o coração disparar. Eles ficaram ali, parados no meio do corredor, com o mundo inteiro passando ao redor deles. Mas naquele momento, não havia mais ninguém. Só eles dois. E tudo o que nunca foi dito. O silêncio entre eles durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Fátima segurava a alça da bolsa com força, os nós dos dedos esbranquiçados.
Otávio mantinha as mãos nos bolsos do jaleco, tentando parecer calmo, mas o peito subia e descia num ritmo acelerado. Como ela está? Perguntou Otávio, quebrando o silêncio. A Isabela. Melhor, respondeu Fátima, forçando um pequeno sorriso. A medicação funcionou. Ela já está respirando direitinho. Isso, que bom. Outro silêncio. Fátima mordeu o lábio inferior. Aquele gesto nervoso que Otávio conhecia tão bem. Ela queria dizer alguma coisa, ele percebia, mas as palavras pareciam presas na garganta dela. Eu vim buscar o atestado, disse ela finalmente. A escola pediu. Claro, vou providenciar agora. Otávio virou-se para ir até o balcão, mas parou. Respirou fundo e olhou para ela de novo. Fátima, a gente pode conversar? Ela arregalou os olhos assustada. Sobre o quê? Sobre tudo, disse ele, a voz baixa, mas firme. Dances, sobre o que aconteceu. Sobre por que você sumiu, sobre... Ele não terminou a frase, mas os olhos dele disseram o resto. Fátima desviou o olhar, abraçando a bolsa contra o peito como um escudo. Não tem nada para conversar, Otávio. Isso foi há muito tempo. Para você, talvez, respondeu ele, dando um passo à frente. Mas para mim parece que foi ontem. Ela fechou os olhos como se as palavras dele doessem fisicamente. Eu preciso ir. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela saiu. Otávio ficou ali, parado, vendo-a desaparecer pelo corredor. O peito dele ardia. Não era justo. Não era certo. Ela não podia simplesmente aparecer na vida dele de novo e depois fugir como se nada tivesse acontecido. Mas ele também sabia que não podia forçá-la. Pelo menos não ainda. Nos dias seguintes, o destino pareceu se divertir com os dois. Fátima precisou voltar ao hospital para buscar exames. Otávio estava de plantão de novo. Quando ela entrou, ele estava atendendo uma criança, mas a viu pelo vidro da porta. O coração dela falhou uma batida. Ela tentou sair antes que ele a visse, mas era tarde demais. Otávio terminou a consulta rapidamente e foi atrás dela. Fátima, espera. Ela parou, mas não se virou. Eu só vim buscar os exames da Isabela. Eu sei, mas já que você está aqui, deixa eu ver como ela está. Só para ter certeza de que está tudo bem. Fátima hesitou. Parte dela queria recusar. Queria sair dali o mais rápido possível. Mas outra parte, a parte que nunca tinha parado de amá-lo, queria ficar. Ela não está comigo, disse Fátima, finalmente se virando para encará-lo. Está na escola. Então vem tomar um café, disse Otávio quase sem pensar. Fátima arregalou os olhos. Otávio, só um café, Fátima. Não estou pedindo mais nada. Quero conversar com você. Como antigamente. Ela sabia que deveria dizer não. Sabia que aquilo era perigoso. Mas quando olhou nos olhos dele, naqueles olhos castanhos que sempre conseguiram desarmá-la, não conseguiu recusar. Só um café, murmurou ela. Eles foram até a lanchonete do hospital. Era um lugar simples, com mesas de plástico e cadeiras desconfortáveis. Mas para os dois, poderia ser o lugar mais íntimo do mundo. Otávio pediu 2 cafés e sentou-se na frente dela. Fátima mexia na xícara com a colherinha, evitando olhar para ele. Você mudou, disse Otávio, quebrando o silêncio. Todo mundo muda, respondeu ela sem erguer os olhos. Faz-se, Teita. Não é isso que eu quis dizer. Você está mais séria, mais distante. Fátima deu um sorriso amargo. A vida ensina a gente a ser assim. Otávio inclinou-se para a frente, apoiando os braços na mesa. O que aconteceu, Fátima? Por que você sumiu daquele jeito? Ela finalmente ergueu os olhos e o encarou. Havia dor ali. Havia medo. Havia tantas coisas que ele não conseguia decifrar. Porque eu precisava, disse ela, a voz trêmula. Porque era o certo. Certo para quem? Perguntou Otávio, a voz ficando mais alta. Porque para mim foi a pior coisa que já aconteceu. Fátima sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas piscou rapidamente para afastá-las. Você tinha sonhos, Otávio. Você ia estudar fora. Ia se tornar médico. Ia fazer tudo o que sempre quis. Eu não podia ser o que te segurava. Você nunca me segurou, disse ele, a voz embargada. Você era a única coisa que fazia sentido na minha vida. Não era verdade, sussurrou ela, balançando a cabeça. Você só achava que era. Otávio passou a mão pelo cabelo, frustrado. Você não tinha o direito de decidir isso sozinha, Fátima.
Não tinha o direito de sumir sem me dar uma chance de lutar por você. E você teria lutado? Perguntou ela. A voz baixa, mas firme. Ou teria desistido dos seus sonhos? Teria ficado aqui se arrependendo, me culpando por ter te impedido de ir? Otávio abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram, porque no fundo, ele sabia que ela tinha razão. Naquela época, ele estava tão focado em se tornar médico, tão determinado a seguir em frente que talvez ele realmente tivesse ido de qualquer jeito, mas isso não tornava a dor menor. Eu te procurei, disse ele, a voz saindo rouca. Depois que você sumiu, eu te procurei. Fui na sua casa, mandei mensagens, liguei. Mas você me bloqueou de todos os lugares. Por quê? Fátima fechou os olhos e uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela, porque era a única maneira de te deixar ir. Otávio sentiu o peito apertar. Ele estendeu a mão sobre a mesa, quase tocando a dela. E se eu não quisesse ir? Fátima abriu os olhos e olhou para a mão dele. Tão perto, tão familiar, tão perigosa. Ela puxou a mão de volta, colocando-a no colo. Mas você foi, disse ela simplesmente. E naquelas 3 palavras, havia uma verdade que doía mais do que qualquer grito. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas bebendo o café morno, perdidos em pensamentos que nenhum dos dois ousava compartilhar. Então Fátima levantou-se. Eu preciso ir buscar a Isabela. Otávio levantou-se também, mas não saiu da frente dela. Posso vê-la de novo? A Isabela, eu digo. Fátima arregalou os olhos, assustada. Por quê? Porque eu gosto de crianças, disse ele, tentando soar casual. E porque ela me lembra alguém. O coração de Fátima disparou. Ela sabia exatamente o que ele estava insinuando. E sabia que não poderia evitar aquilo para sempre. Ela é só uma criança, Otávio. Eu sei, disse ele, os olhos fixos nos dela. Mas mesmo assim, eu gostaria de vê-la de novo. Fátima respirou fundo. Parte dela queria gritar a verdade. Queria jogar tudo na cara dele e acabar com aquele peso que carregava há 7 anos. Mas outra parte, a parte que ainda tinha medo, a manteve em silêncio. Eu vou pensar, disse ela finalmente, e saiu. Otávio ficou ali, sozinho na lanchonete, olhando para a xícara vazia na frente dele. Ele sabia que estava se aproximando da verdade. E sabia que quando ela viesse à tona, nada mais seria como antes. Fátima não conseguiu dormir naquela noite. Deitada na cama, olhando para o teto do quarto pequeno que dividia com Isabela, ela sentia o peso de cada palavra que Otávio tinha dito. Cada olhar, cada silêncio carregado de perguntas que ela não sabia se conseguiria responder. Do outro lado do quarto, Isabela dormia tranquila, abraçada ao ursinho de pelúcia desgastado que ganhara quando nasceu, o rostinho sereno, a respiração calma, tão inocente, tão alheia ao turbilhão que acontecia dentro da mãe. Fátima virou-se de lado e observou a filha. Os cachos escuros espalhados no travesseiro, as bochechas rosadas, o narizinho pequeno e aquele sorriso que, mesmo dormindo, às vezes aparecia nos lábios dela. O sorriso dele. Fátima fechou os olhos com força, tentando afastar a memória. Mas era impossível. Cada dia que passava, Isabela ficava mais parecida com Otávio, no jeito de inclinar a cabeça quando estava curiosa, no modo como franzia a testa quando tentava entender algo, até na risada, aquela risada gostosa, de quem ri com o corpo inteiro, como ele. Fátima levantou-se da cama e foi até a janela. A rua estava vazia, iluminada apenas pelos postes de luz amarelada. Ela encostou a testa no vidro frio e deixou as lágrimas caírem. Ela tinha feito a escolha certa, não tinha? Tinha protegido Otávio. Tinha deixado ele seguir o sonho dele. Tinha dado a ele a chance de ser livre, de construir a vida que sempre quis. Mas por que então doía tanto? Porque, ao vê-lo de novo, tudo dentro dela gritava que tinha sido um erro. Há 2 semanas se passaram. Fátima tentou evitar o hospital, mas o destino tinha outros planos. Isabela começou a ter febre de novo e a tosse voltou. Não era nada grave, mas Fátima não podia arriscar. Pegou a filha pela mão e voltou ao hospital. Quando entrou, rezou em silêncio para que Otávio não estivesse de plantão, mas ele estava. Desta vez ele a viu antes mesmo de ela chegar ao balcão. Estava conversando com um colega no corredor, mas quando seus olhos encontraram os dela, ele parou no meio da frase. Fátima desviou o olhar rapidamente, focando em Isabela.
Vem, meu amor. Vamos ver se tem médico disponível. Eu estou disponível. A voz de Otávio veio de trás dela, fazendo seu coração dar um salto. Fátima virou-se devagar. Ele estava ali, com o jaleco branco levemente aberto, as mãos nos bolsos, o olhar fixo nela. Mas desta vez, não havia tensão no rosto dele. Havia apenas uma suavidade que ela não esperava. Oi, tia Isabela, disse Otávio, agachando-se na frente da menina e sorrindo. Isabela olhou para ele, tímida, mas devolveu o sorriso. Oi? Você se lembra de mim? A menina assentiu. Você é o médico que me ajudou. Isso mesmo. E parece que você precisa de ajuda de novo, não é? Isabela assentiu de novo, apontando para a garganta. Dói aqui. Otávio olhou para Fátima como se pedisse permissão silenciosa. Ela hesitou, mas então acenou com a cabeça. Vamos lá então, disse ele, levantando-se e estendendo a mão para Isabela. A menina segurou a mão dele sem hesitar e os três seguiram até o consultório. Dentro do consultório, Otávio examinou Isabela com o mesmo cuidado da primeira vez, mas desta vez havia algo diferente. Ele conversava com a menina, fazia perguntas, brincava com ela enquanto a examinava. E Isabela, que normalmente era tímida com estranhos, ria das piadas dele. Fátima observava tudo de longe, sentada na cadeira no canto da sala, e quanto mais via os dois juntos, mais o peito dela apertava. Eles eram tão parecidos no jeito de rir, no brilho nos olhos, até na maneira como Isabela inclinava a cabeça para ouvir o que ele dizia. Como ele nunca tinha percebido, ou será que tinha, mas estava esperando que ela confirmasse. Pronto, disse Otávio, guardando o estetoscópio. Não é nada sério, só uma inflamação na garganta. Vou passar um anti-inflamatório e em alguns dias ela vai estar ótima. Obrigada, murmurou Fátima. Otávio começou a escrever a receita, mas então parou. Olhou para Isabela, que estava balançando as perninhas sentada na maca, distraída. Isabela, você gosta de desenhar? Perguntou ele de repente. A menina sorriu animada. Gosto, eu desenho toda hora. Otávio pegou uma folha de papel e alguns lápis de cor de uma gaveta. Então me faz um desenho enquanto eu termino a receita da sua mãe? Tá bom. Isabela pegou os lápis e começou a desenhar com concentração. Otávio voltou a escrever, mas seus olhos desviavam de vez em quando para observar a menina. Fátima notou e sentiu o coração acelerar. Alguns minutos depois, Isabela ergueu o papel orgulhosa. Pronto. Otávio largou a caneta e foi até ela sorrindo. Deixa eu ver. Isabela mostrou o desenho. Eram 3 figuras desenhadas com traços infantis. Uma mulher de cabelo comprido, uma menina pequena segurando a mão dela e um homem alto do outro lado. Que lindo, disse Otávio com a voz suave. Quem são eles? Isabela apontou para cada figura. Essa é a mamãe. Essa sou eu. E esse... Ela hesitou, olhando para a mãe de relance antes de voltar os olhos para Otávio. Esse é o meu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fátima levantou-se de um salto, o rosto pálido. Isabela, vamos embora. Mas Otávio não se mexeu. Ele segurava o desenho com as 2 mãos, os olhos fixos na figura masculina, o cabelo escuro, o jaleco branco desenhado ao redor. Isabela, disse ele, a voz saindo baixa, quase rouca. Você conhece o seu pai? A menina balançou a cabeça. Não. A mamãe disse que ele foi embora antes de eu nascer. Otávio ergueu os olhos devagar, encontrando o olhar de Fátima. E naquele momento tudo mudou. Ela estava pálida, tremendo, com os olhos cheios de lágrimas que teimavam em não cair. A boca dela se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Fátima, começou Otávio, mas a voz falhou. Isabela, vem, disse Fátima, estendendo a mão para a filha, ignorando completamente Otávio. Mas eu ainda não terminei de... Agora, Isabela. A menina, assustada com o tom da mãe, pulou da maca e foi até ela. Fátima pegou a receita que estava sobre a mesa e saiu rapidamente, segurando a mão da filha com força. Otávio ficou ali parado, segurando o desenho. As pernas dele pareciam de chumbo. O coração batia tão forte que ele ouvia o som nos ouvidos. Ele olhou para o desenho de novo. 3 pessoas, uma família. E ele estava ali. Otávio sentou-se na cadeira, passando as mãos pelo rosto. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, doloridas.
Isabela era filha dele. Ele sabia. No fundo sempre soube. Mas ouvir da boca dela, ver no desenho, sentir a verdade pulsando no peito, era diferente. Ele tinha uma filha, uma menina de 7 anos que ele nunca soube que existia. Uma menina que desenhava o pai como um herói distante. Alguém que estava ali, mas nunca estava. E Fátima. Fátima tinha escondido isso dele o tempo todo. Otávio respirou fundo, tentando controlar a onda de emoções que o invadia: raiva, tristeza, dor, amor. Tanto amor que doía. Ele guardou o desenho dentro do jaleco, bem perto do coração, e saiu do consultório. Ele precisava de respostas. E desta vez, Fátima não iria fugir. Otávio passou os dias seguintes em um estado de silêncio interno que ninguém ao redor conseguia entender. Ele atendia os pacientes, assinava prontuários, conversava com os colegas de trabalho, mas era como se estivesse em piloto automático. A mente dele estava longe, presa em uma única imagem, o desenho de Isabela. Ele o guardara na gaveta da mesa do consultório, mas toda vez que abria para pegar algo, lá estava, olhando para ele, acusando-o, ou talvez esperando por ele. À noite, sozinho no apartamento vazio, Otávio passou a revirar a própria memória, como quem vasculha gavetas, antigas à procura de algo perdido. Ele tentava encaixar as peças, tentava entender. Fátima sumiu há 7 anos e meio. Isabela tinha 7 anos. A conta era simples, dolorosa, inegável, mas uma pergunta continuava ecoando dentro dele. Por quê? Por que ela não contou? Por que escolheu carregar aquilo sozinha? Por que o privou de saber que seria pai? Ele lembrava da última vez que a viu antes de ela desaparecer. Foi num domingo na praça. Ela estava quieta demais, olhando para o horizonte com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Ele perguntou se estava tudo bem, e ela apenas sorriu, daquele jeito triste que agora fazia tanto sentido. Está tudo bem, tinha dito ela. Só estou cansada. Ele beijou a testa dela e disse que a amava. Ela não disse de volta. E uma semana depois, sumiu. Otávio passou a mão pelo rosto, tentando afastar as lembranças, mas elas vinham em ondas, cada uma mais dolorosa que a anterior. Ele pegou o celular e, pela 10ª vez naquela semana, digitou uma mensagem para Fátima. Precisamos conversar. Mas, como todas as outras vezes, apagou antes de enviar. Ele não queria pressioná-la por mensagem. Aquilo precisava ser dito cara a cara, olho no olho, e ele sabia exatamente onde encontrá-la. Na manhã de sábado, Otávio foi até o hospital mais cedo do que o normal. Não estava de plantão, mas sabia que Fátima passaria por lá para buscar o resultado de um exame de Isabela que ele mesmo tinha pedido. Ele esperou na recepção, fingindo estar ocupado com papéis, mas os olhos dele estavam fixos na porta de entrada. E então ela apareceu. Fátima entrou devagar, como se soubesse que ele estaria ali. Ela usava um vestido simples, bege, e o cabelo solto caía sobre os ombros. Parecia cansada, parecia frágil. Mas quando os olhos dele se encontraram, Otávio viu algo mais. Medo. Ela tinha medo dele, ou talvez medo da verdade. Fátima desviou o olhar e foi direto ao balcão, pegando o envelope com os resultados. Otávio levantou-se e foi até ela antes que ela pudesse sair. Fátima. Ela parou, mas não se virou. Eu preciso ir. Eu sei, disse ele, a voz baixa, mas firme. Mas antes disso, a gente precisa conversar. Não tem nada para conversar. Tem sim, respondeu Otávio, dando um passo à frente. E você sabe disso. Fátima fechou os olhos, respirando fundo. Ela sabia que não conseguiria fugir para sempre. Sabia que aquele momento chegaria, mas ainda assim, não estava pronta. Aqui não, murmurou ela. Então onde? Ela hesitou. Na praça. Daqui a 1 hora. Otávio acenou com a cabeça. Eu vou estar lá. A praça estava vazia quando Otávio chegou. Era um sábado nublado, com o vento frio soprando as folhas secas pelo chão. Ele sentou-se no mesmo banco onde costumava sentar com Fátima, anos atrás, e esperou. Ela chegou 15 minutos depois. Caminhava devagar, os braços cruzados sobre o peito, como se estivesse tentando se proteger. Quando chegou perto, ela parou, mas não sentou. Eu vim, disse ela simplesmente. Obrigado. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes. O vento balançava os cabelos dela, e Otávio precisou se controlar
para não estender a mão e afastá-los do rosto dela. Isabela é minha filha, disse ele finalmente. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Fátima fechou os olhos e assentiu devagar. Ouvir a confirmação dela foi como levar um soco no estômago. Mesmo já sabendo, mesmo tendo certeza, ouvir da boca dela tornava tudo real. Inegável. Por que você não me contou? Perguntou Otávio, a voz embargada. Porque você ia embora, respondeu ela, abrindo os olhos e olhando para ele. Você tinha sido aceito na universidade. Ia estudar fora. Ia realizar o seu sonho. Eu não podia te prender aqui. Você não tinha o direito de decidir isso por mim, disse Otávio, levantando-se do banco. Ela é minha filha, Fátima. Eu tinha o direito de saber. E o que você teria feito? Retrucou ela, a voz ficando mais alta também. Teria ficado? Teria desistido de tudo? Ou teria ido do mesmo jeito, carregando culpa, me culpando, se arrependendo? Eu não sei, gritou Otávio, passando as mãos pelo cabelo. Mas eu merecia a chance de escolher. Fátima deu um passo para trás, as lágrimas finalmente caindo. Eu estava com medo, Otávio. Medo de te perder. Medo de não ser suficiente. Medo de que você ficasse por obrigação e não por amor. Eu te amava, disse ele, a voz quebrando. Eu te amava tanto que doeu quando você sumiu. Eu te procurei, Fátima. Te procurei por meses. E você simplesmente me apagou da sua vida. Porque era a única maneira de você seguir em frente. Gritou ela de volta, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu fiz o que achei que era certo. Mas não era, respondeu Otávio, aproximando-se dela. Você tirou de mim 7 anos da vida da minha filha. 7 anos que eu nunca vou ter de volta. Fátima cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu sei, e eu sinto muito. Eu sinto tanto. Otávio parou na frente dela, o peito subindo e descendo rapidamente. Ele queria gritar, queria sacudir ela, queria fazê-la entender a dor que ele estava sentindo. Mas quando a viu ali, chorando, quebrada, vulnerável, tudo o que ele sentiu foi amor. Ele sempre a amou e sempre amaria. Otávio estendeu a mão devagar e tocou o rosto dela, afastando as lágrimas com o polegar. Eu te procurei em todos esses anos, sussurrou ele. Em cada mulher que passava, eu procurava por você. E agora que te encontrei, você ainda consegue me afastar? Fátima abriu os olhos, encontrando os dele. E naquele olhar ela viu tudo. A dor, a raiva, o amor, o perdão. Eu nunca quis te afastar, sussurrou ela. Eu só não sabia como te ter de volta. Otávio puxou ela para perto. E Fátima desabou nos braços dele, chorando como não chorava há anos. Ele a abraçou com força, enterrando o rosto nos cabelos dela, sentindo o perfume de jasmim que nunca tinha esquecido. Eu não vou embora de novo, disse ele, a voz rouca. Não desta vez. Fátima segurou o jaleco dele com força, como se estivesse com medo de que ele desaparecesse. Eu sinto muito, repetiu ela, a voz abafada contra o peito dele. Eu sinto tanto. Eu sei, sussurrou Otávio, beijando o topo da cabeça dela. Eu sei. Eles ficaram ali, abraçados no meio da praça vazia, enquanto o mundo continuava girando ao redor. 2 corações partidos tentando se consertar. 2 metades tentando se encontrar de novo. E pela primeira vez em 7 anos, Fátima sentiu que talvez houvesse esperança. Os dias que se seguiram foram estranhos. Nem bons nem ruins, apenas estranhos. Otávio e Fátima não voltaram a se falar depois daquele encontro na praça. Mas algo havia mudado. O silêncio entre eles agora não era mais de fuga, mas de espera. Como se os dois estivessem tentando entender o que fazer. Com tudo aquilo que tinha sido dito, Fátima passava as noites acordada pensando em como contar para Isabela, pensando em como apresentá-los de verdade, pensando se Otávio realmente ficaria, ou se quando a novidade passasse, ele perceberia que era tarde demais para construir algo. Otávio, por sua vez, mergulhou em pesquisas. Queria saber tudo sobre paternidade tardia, sobre como se conectar com uma criança que não o conhecia como pai, sobre como não estragar tudo de novo. Ele sabia que não podia simplesmente chegar e dizer, eu sou seu pai. Isabela era uma criança. Precisava de tempo, de cuidado, de delicadeza. E ele estava disposto a ter toda a paciência do mundo. Foi numa terça-feira que o destino resolveu acelerar as coisas. Fátima precisou levar Isabela ao hospital de novo.
dessa vez para a consulta de revisão. Ela tentou marcar com outro médico, mas a recepcionista insistiu que o Dr. Otávio tinha pedido para acompanhar o caso pessoalmente. Fátima respirou fundo. Sabia que não poderia evitá-lo para sempre. Quando chegaram, Isabela estava animada. Ela gostava de Otávio. Gostava do jeito como ele conversava com ela, como se ela fosse importante, como se ela importasse de verdade. Mamãe, será que o tio Otávio vai estar lá? Perguntou a menina, balançando as perninhas enquanto esperava na sala de espera. Fátima sentiu o coração apertar ao ouvir o apelido, tio Otávio. A inocência da filha era ao mesmo tempo reconfortante e dolorosa. Acho que sim, meu amor. Que bom! Disse Isabela, sorrindo. Eu gosto dele. Fátima engoliu em seco. Por quê? Isabela inclinou a cabecinha pensando. Ele é legal. E ele sorri de um jeito parecido com o meu. Fátima sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas piscou rapidamente para afastá-las. É verdade, murmurou ela, passando a mão nos cabelos da filha. Alguns minutos depois, a porta do consultório se abriu e Otávio apareceu. Ele usava o jaleco branco, o estetoscópio pendurado no pescoço, e quando viu as duas, sorriu, mas era um sorriso carregado de emoção. Toia, Isabela, disse ele agachando-se na frente dela. Eu estou tentando marcar vista oi, tio Otávio, respondeu a menina animada. Otávio olhou rapidamente para Fátima, que desviou o olhar. Ele respirou fundo e voltou a atenção para a filha. Vamos ver como você está? Isabela assentiu animada e entrou no consultório segurando a mão dele. Fátima o seguiu em silêncio, sentindo o peito apertar a cada passo. Dentro do consultório, Otávio examinou Isabela com o mesmo cuidado de sempre, mas desta vez havia algo diferente. Ele estava mais atento, mais presente, como se cada segundo ao lado dela fosse precioso. Você está ótima, princesa, disse ele, guardando o estetoscópio. Nem parece que estava doente. Isabela sorriu orgulhosa. A mamãe cuidou bem de mim. Otávio olhou para Fátima e os olhos dele diziam o que a boca não podia. Ela sempre cuidou de você. Fátima desviou o olhar de novo, mordendo o lábio inferior. Otávio virou-se para a mesa e pegou uma folha de papel e alguns lápis de cor. Isabela, você pode me fazer outro desenho? Perguntou ele com um sorriso suave. Posso. Do que você quer? Da sua família. Isabela pegou os lápis animada e começou a desenhar. Otávio sentou-se ao lado dela, observando cada traço com atenção. Fátima ficou de pé, encostada na parede, tentando controlar o coração que batia descompassado. Isabela desenhou com concentração. Primeiro a mãe com o cabelo comprido, depois ela mesma, pequenina ao lado. E então hesitou. Posso desenhar ele de novo? Perguntou ela, olhando para Otávio. Ele arregalou os olhos. Quem? O meu pai. O silêncio que se seguiu foi pesado. Fátima levantou-se de um salto, o rosto pálido. Isabela. Mas a menina continuou desenhando, alheia à atenção na sala. A professora pediu pra gente desenhar a família, explicou ela, sem tirar os olhos do papel. E eu desenhei você, mamãe, e o meu pai. Mas a professora perguntou quem era ele, e eu disse que não sabia. Aí ela perguntou como eu desenhei alguém que eu não conheço. Isabela parou de desenhar e olhou para Otávio com aqueles olhos castanhos tão parecidos com os dele. Eu disse que a mamãe me mostrou uma foto uma vez e que ele era médico. Que nem você, tio Otávio. Otávio sentiu o ar faltar. Ele olhou para Fátima, que estava congelada, as mãos tremendo. Isabela, meu amor, vamos embora, disse Fátima, a voz trêmula. Mas Isabela não estava ouvindo. Ela terminou o desenho e ergueu o papel, mostrando para Otávio. Olha, ficou bonito? Otávio pegou o desenho com as mãos trêmulas. Era igual ao anterior. 3 figuras, a mãe, a filha e o pai, desta vez com mais detalhes. O homem tinha um jaleco branco, cabelo escuro e um sorriso igual ao dele. Otávio sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ficou lindo, sussurrou ele, a voz embargada. Isabela sorriu, satisfeita. Você acha que ele ia gostar? Otávio olhou para ela e uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dele. Ele ia amar. Isabela inclinou a cabecinha, curiosa. Por que você está chorando, tio Otávio? Otávio limpou o rosto rapidamente, tentando sorrir. Porque é um desenho muito especial. Isabela sorriu de novo e voltou a mexer nos lápis de cor.
Otávio levantou-se devagar e caminhou até Fátima, que estava encostada na parede, chorando em silêncio. Ele parou na frente dela e sussurrou, baixinho o suficiente para que apenas ela ouvisse. Ela precisa saber. Fátima balançou a cabeça desesperada. Não agora. Acorda-se quando então? Perguntou ele, a voz carregada de dor. Quando ela crescer e descobrir que você escondeu a verdade dela também. Fátima cobriu a boca com a mão, soluçando. Otávio respirou fundo, tentando se controlar. Ele olhou para Isabela, que desenhava tranquila, alheia a tudo. Eu não vou pressioná-la, disse ele, voltando-se para Fátima. Mas ela tem o direito de saber e eu tenho o direito de ser o pai dela. Fátima fechou os olhos, as lágrimas escorrendo livremente. Eu sei, sussurrou ela, eu sei. Otávio segurou a mão dela por um breve instante. Um toque suave, quase imperceptível, mas cheio de significado. A gente vai resolver isso juntos, disse ele, mas precisa ser logo. Fátima assentiu, incapaz de falar. Otávio soltou a mão dela e voltou para perto de Isabela, que ergueu outro desenho, desta vez de um coração. Esse é para você, tio Tavi, disse ela, entregando o papel. Otávio pegou o desenho e sorriu, mesmo com os olhos ainda marejados. Obrigado, princesa. Vou guardar para sempre. E ele guardaria, junto com todos os momentos que ainda viria a viver ao lado dela. Fátima não conseguiu sair do carro quando chegou em casa. Isabela já tinha descido, animada, falando sobre o desenho que fez para o tio Tavi e sobre como ele era legal. A menina entrou correndo, deixando a porta aberta, enquanto Fátima permanecia ali, com as mãos agarradas ao volante, olhando para o nada. As palavras de Otávio ecoavam na cabeça dela como um sino que não parava de tocar. Ela tem o direito de saber. Fátima encostou a testa no volante e deixou as lágrimas caírem. Ela sabia que ele estava certo. Sabia que não poderia continuar escondendo a verdade. Mas como? Como dizer para uma criança de 7 anos que o homem que ela chama de tio Tavi é, na verdade, o pai que ela tanto desenha sem conhecer? Como explicar que a mãe mentiu o tempo todo? Fátima respirou fundo e limpou o rosto. Precisava ser forte. Precisava encontrar coragem. Mas naquele momento, tudo o que ela sentia era medo. Medo de perder a filha. Medo de que Isabela nunca a perdoasse. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Fátima pegou o telefone e, pela primeira vez em 7 anos, digitou o número de Otávio. Ele atendeu no segundo toque. Alô? A voz dele, rouca e cansada, fez o coração de Fátima apertar. Sou eu, disse ela baixinho. Houve um silêncio do outro lado. Então Otávio respirou fundo. Oi? Eu preciso conversar com você, pessoalmente. Quando? Mamã, amanhã à noite, depois que a Isabela dormir. Onde? Na minha casa. Outro silêncio. Tudo bem. Me manda o endereço. Otávio. Começou Fátima, a voz falhando. O que foi? Ela fechou os olhos tentando encontrar as palavras certas. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu te machuquei. E eu sei que você tem todo o direito de me odiar. Mas, por favor, não me tire ela. A voz de Otávio saiu baixa, mas firme. Eu nunca faria isso com você, Fátima. Nunca. As lágrimas voltaram a cair. Obrigada. Até amanhã. Fátima desligou e abraçou o telefone contra o peito, deixando o choro sair. Na noite seguinte, Otávio chegou pontualmente às 8 horas. Ele parou na frente da casa pequena, de portão azul desbotado, e respirou fundo antes de tocar a campainha. Fátima abriu a porta alguns segundos depois. Ela usava uma blusa simples e o cabelo estava preso num coque bagunçado. Os olhos estavam inchados, como se ela tivesse chorado o dia todo. Oi, disse ela, dando um passo para o lado. Entra. Otávio entrou devagar, observando cada detalhe da casa. Era pequena, mas aconchegante. Havia desenhos de Isabela colados na geladeira, brinquedos espalhados pelo chão da sala, uma manta colorida no sofá. Era uma casa cheia de vida, cheia de amor. Quer um café? Perguntou Fátima, nervosa. Quero. Ela foi até a cozinha e Otávio a seguiu. Ficaram em silêncio enquanto ela preparava o café, os movimentos automáticos, quase mecânicos. Quando finalmente se sentaram à mesa da cozinha, com as xícaras fumegantes na frente, o silêncio voltou. Fátima mexia o café com a colherinha sem beber. Otávio apenas observava.
Eu não sei por onde começar, disse ela finalmente. Começa do começo, respondeu Otávio, a voz suave. Fátima respirou fundo. Quando eu descobri que estava grávida, você já tinha sido aceito na universidade. Você estava tão feliz, Otávio, tão animado. Você falava o tempo todo sobre como aquilo ia mudar a sua vida, sobre como você finalmente ia realizar o sonho de ser médico. Yakshafus e Takafonasia. Ela parou, limpando uma lágrima que escorreu. E eu fiquei com medo. Medo de te contar e você ficar por obrigação. Medo de você desistir dos seus sonhos por minha causa. Medo de que um dia você olhasse para mim e para Isabela e se arrependesse de ter ficado. Fátima, deixa eu terminar, pediu ela, a voz embargada. Por favor. Otávio acenou com a cabeça, apertando a xícara com força. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa, continuou Fátima. Pensei que se eu sumisse, você seguiria em frente, que você seria feliz, que você viveria a vida que sempre quis, e eu cuidaria da nossa filha sozinha. Seria difícil, mas eu daria conta. Ela soluçou. Saiu no meio, mas eu não contava com uma coisa. O quê? Perguntou Otávio, a voz rouca. Fátima ergueu os olhos e o encarou. Que mesmo longe eu nunca pararia de te amar. Otávio sentiu o peito apertar. E que cada dia que passava, olhando para Isabela crescer, eu via você nela. No sorriso, no jeito de rir, no jeito de olhar o mundo com aquela curiosidade que você sempre teve. E doía. Doía tanto saber que você estava perdendo tudo aquilo. As lágrimas de Fátima caíam livremente agora, e ela nem tentava mais segurá-las. Mas eu tive tanto medo, Otávio. Tanto medo de te procurar e você me rejeitar. Tanto medo de você dizer que não queria saber dela. Tanto medo de estragar tudo de novo. Otávio não aguentou mais. Ele levantou-se da cadeira, foi até ela e se ajoelhou ao lado, segurando as mãos dela. Fátima, olha para mim. Ela ergueu os olhos, e o que Otávio viu ali partiu o coração dele. Eu nunca teria te rejeitado, disse ele, a voz embargada. E eu nunca teria rejeitado a Isabela. Sim, eu tinha sonhos. Sim, eu queria ser médico, mas você era o meu maior sonho. E se eu soubesse que você estava grávida, eu teria ficado, ou teria levado vocês duas comigo. Mas eu teria ficado com vocês. Fátima balançou a cabeça soluçando. Você não pode ter certeza disso. Eu tenho, disse Otávio, apertando as mãos dela. Porque eu te amava, Fátima. E eu ainda amo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fátima arregalou os olhos, as lágrimas parando por um instante. O quê? Otávio sorriu tristemente. Eu nunca parei de te amar. Todos esses anos eu tentei seguir em frente. Tentei esquecer, mas não consegui. Porque você sempre foi a única. Fátima cobriu a boca com a mão, tentando conter o choro. Otávio levantou-se devagar, puxando ela para cima também, e a abraçou. Fátima se desfez nos braços dele, chorando como não chorava há anos. Eu sinto tanto, sussurrou ela contra o peito dele. Eu sinto tanto, Otávio. Eu sei, disse ele beijando o topo da cabeça dela. Eu sei, e eu te perdoo. Fátima ergueu o rosto, olhando para ele com os olhos vermelhos e inchados. Como? Como você consegue me perdoar depois de tudo? Otávio tocou o rosto dela com delicadeza, afastando as lágrimas com os polegares. Porque eu te amo. E porque eu entendo. Você estava assustada, estava sozinha, e fez o que achou que era certo, mesmo que tenha sido errado. Ele encostou a testa na dela. Mas agora a gente tem uma chance de recomeçar, de fazer diferente, de ser uma família de verdade. Fátima fechou os olhos, sentindo o calor dele tão perto. E a Isabela? A gente conta pra ela. Juntos, disse Otávio, e a gente deixa ela processar no tempo dela. Sem pressa, sem pressão. Fátima assentiu, incapaz de falar. Otávio inclinou-se devagar e beijou a testa dela. Depois a bochecha, e então, hesitante, encostou os lábios nos dela. Foi um beijo suave, carregado de perdão, de saudade e de amor. Quando se separaram, Fátima estava chorando de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Eu não vou estragar tudo de novo, prometeu ela. Otávio sorriu. Nós não vamos. E naquele momento, abraçados na cozinha pequena daquela casa cheia de vida, os dois souberam que, finalmente, tinham encontrado o caminho de volta um para o outro.
Os dias que se seguiram foram de uma leveza estranha. Fátima acordava de manhã e por alguns segundos achava que tinha sonhado com tudo. Com o beijo, com o perdão, com a promessa de recomeçar. Mas então olhava para o telefone e via a mensagem de bom dia de Otávio. E o coração dela acelerava de novo. Ele mandava mensagens simples, nada exagerado. Apenas o suficiente para que ela soubesse que ele estava ali. Bom dia. Como vocês estão? Eu sonhei com vocês duas. Tô com saudade. Fátima lia cada mensagem várias vezes, como se estivesse tentando gravar cada palavra na memória, e respondia com o mesmo cuidado, com medo de dizer algo errado, de quebrar aquele equilíbrio frágil que estavam construindo. Mas mesmo com toda a delicadeza, ambos sabiam que havia algo que precisava ser enfrentado. Contar a verdade para Isabela, e nenhum dos dois sabia como fazer isso. Numa quinta-feira à tarde, Otávio apareceu na casa de Fátima sem avisar. Ela estava lavando louça, quando ouviu a campainha, e o coração disparou antes mesmo de abrir a porta. Quando o viu ali, parado no portão, com as mãos nos bolsos e um sorriso tímido no rosto, ela sentiu o mundo parar. "Oi", disse ele. "Oi", respondeu ela, limpando as mãos no avental. "O que você está fazendo aqui?" Eu só queria ver vocês." Fátima sorriu, abrindo o portão. "Entra." Otávio entrou e Isabela, que estava brincando na sala, ergueu os olhos e soltou um grito animado. "Tio Otávio." Ela correu até ele e o abraçou pelas pernas. Otávio se ajoelhou e a abraçou de volta, fechando os olhos e sentindo aquela sensação que ainda era nova, mas que já parecia tão natural, a de ter a filha nos braços. "Oi, princesa", disse ele, com a voz suave. "Você veio me ver?" "Vim, estava com saudade." Isabela sorriu, aquele sorriso largo e sincero que derretia o coração de qualquer um. "Eu também estava com saudade de você." Otávio olhou para Fátima, que estava encostada na porta, observando a cena com os olhos marejados. Ela desviou o olhar rapidamente, tentando disfarçar. "Isabela, que tal a gente fazer um lanche pro tio Otávio?" sugeriu Fátima. "Sim, vamos fazer bolo." E assim os três passaram a tarde juntos. Isabela misturava os ingredientes com entusiasmo, sujando a cozinha inteira. Otávio ajudava, rindo das palhaçadas dela. E Fátima observava tudo de longe, com o coração apertado de felicidade e medo ao mesmo tempo. Eles pareciam uma família, mas ainda não eram. Não de verdade. Depois que o bolo ficou pronto, e Isabela comeu 2 pedaços enormes, ela bocejou e esfregou os olhos. "Tô com sono, mamãe." "Então vamos escovar os dentes e ir dormir, né?" Isabela acenou com a cabeça, e antes de sair da sala, parou na frente de Otávio. "Você vai estar aqui amanhã?" Otávio olhou para Fátima, que assentiu discretamente. "Vou", disse ele sorrindo. "Sempre que você quiser." Isabela sorriu e o abraçou rapidamente, antes de correr para o quarto. Fátima a seguiu, deixando Otávio sozinho na sala. Ele se sentou no sofá, respirando fundo, tentando processar tudo aquilo. A sensação de estar ali naquela casa, com aquelas 2 pessoas, era ao mesmo tempo reconfortante e assustadora. Ele tinha medo de estragar tudo. Medo de não ser o pai que Isabela merecia. Medo de não ser suficiente. Quando Fátima voltou, encontrou-o com a cabeça apoiada no encosto do sofá, os olhos fechados. "Ela dormiu?" perguntou ele sem abrir os olhos. "Dormiu. Caiu que nem uma pedra." Otávio sorriu. Fátima sentou-se ao lado dele, mantendo uma pequena distância. "Obrigada por ter vindo", disse ela baixinho. "Eu queria estar aqui." Eles ficaram em silêncio por alguns instantes. O tipo de silêncio confortável que só existe entre pessoas que se conhecem há muito tempo. "Otávio", começou Fátima hesitante. Você acha que a gente está fazendo a coisa certa?" Esperando para contar para ela, Otávio abriu os olhos e virou-se para encará-la. "Eu acho que a gente está tentando fazer do jeito menos doloroso possível. E isso já é alguma coisa. Mas e se ela ficar com raiva de mim? E se ela não me perdoar?" Otávio estendeu a mão e segurou a dela. "Ela é sua filha, Fátima. Ela te ama. E quando ela for grande o suficiente para entender, ela vai ver que você fez tudo por amor.
Fátima apertou a mão dele, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos de novo. Eu só queria que ela fosse feliz. E ela é, disse Otávio com um sorriso suave. Olha para ela. Ela é uma menina feliz, saudável, cheia de vida. Você fez isso sozinha. E você fez muito bem. Fátima soltou um suspiro trêmulo, encostando a cabeça no ombro dele. Otávio passou o braço ao redor dela, puxando-a para perto. A gente vai contar para ela logo, disse ele. Mas vamos fazer isso juntos. E vamos estar prontos para qualquer reação que ela tiver. E se ela não quiser ter você como pai? Otávio respirou fundo. Aí eu vou respeitar. E vou continuar sendo o tio Tavi, até que ela esteja pronta. Fátima ergueu o rosto e olhou para ele. Como você consegue ser tão compreensivo? Otávio sorriu tristemente. Porque eu sei o que é perder alguém que a gente ama. E eu não vou deixar isso acontecer de novo. Fátima sentiu o coração apertar. Ela levantou a mão devagar e tocou o rosto dele, passando o polegar pela barba rala. Eu te amo, sussurrou ela. Eu sempre te amei. Otávio fechou os olhos, sentindo o toque dela. Eu também te amo. Sempre amei, sempre vou amar. E então devagar ele a beijou. Foi diferente do primeiro beijo. Esse era mais profundo, mais verdadeiro, cheio de promessas, que eles ainda não sabiam se conseguiriam cumprir, mas que queriam tentar. Quando se separaram, Fátima estava chorando de novo. Por que você chora tanto? Perguntou Otávio, limpando as lágrimas dela com o polegar. Porque eu fiquei tanto tempo sozinha, disse ela, a voz embargada. E agora, com você aqui, eu sinto que finalmente posso respirar. Otávio a puxou para perto de novo, abraçando-a com força. Você nunca mais vai estar sozinha. Nunca mais. E naquela noite, abraçados no sofá daquela casa pequena, os dois adormeceram assim, juntos, em paz. Pela primeira vez em 7 anos. Na manhã seguinte, Otávio acordou com o som de risadas. Ele abriu os olhos devagar e viu Isabela sentada no chão, desenhando, enquanto Fátima preparava o café da manhã na cozinha. Ele sorriu. Aquilo parecia um sonho. Um sonho que ele nunca queria acordar. Isabela percebeu que ele estava acordado e correu até ele, pulando no sofá. Bom dia, tio Tavi. Bom dia, princesa. Você dormiu aqui? Dormi. Estava muito cansado. Isabela sorriu. Que bom. Eu gosto quando você está aqui. Otávio sentiu o peito apertar de emoção. Eu também gosto de estar aqui. Isabela inclinou a cabecinha, curiosa. Casto Palmos, você vai ficar para sempre? Otávio olhou para Fátima, que estava parada na porta da cozinha, observando a cena com os olhos marejados. Ele voltou o olhar para Isabela e sorriu. Se vocês quiserem, eu fico. Isabela sorriu daquele jeito que iluminava o mundo inteiro. Eu quero. E naquele momento, Otávio soube que, não importava o que acontecesse, ele nunca mais iria embora. 3 meses se passaram. 3 meses de uma rotina nova, estranha, mas cheia de pequenas alegrias que Fátima nunca imaginou que teria de volta. Otávio passou a frequentar a casa delas quase todos os dias. Às vezes chegava depois do plantão, cansado, mas sempre com um sorriso no rosto, quando via Isabela correndo para abraçá-lo. Outras vezes, aparecia de manhã, cedo para tomar café com elas, antes de levá-las para a escola e o trabalho. Ele estava se encaixando na vida delas, devagar, com cuidado, mas estava. E Isabela? Isabela o adorava. Chamava ele de tio Tavi, com um carinho que fazia o peito de Otávio apertar toda vez. Ela pedia para ele ajudá-la com a lição de casa. Pedia para ele ler histórias antes de dormir. Pedia para ele ficar mais um pouquinho quando já estava na hora de ir embora. E Otávio nunca conseguia dizer não. Mas ainda havia algo que pesava sobre os dois adultos. A verdade. A verdade que ainda não tinha sido dita. A verdade que se tornava mais difícil de contar a cada dia que passava. Fátima tentava encontrar o momento certo. Tentava ensaiar as palavras na frente do espelho. Tarde da noite, quando Isabela já estava dormindo, mas toda vez que tentava imaginar a conversa, o medo a paralisava. E se Isabela ficasse com raiva? E se ela se sentisse traída? E se ela nunca mais confiasse nela? Otávio percebia a angústia de Fátima. Via nos olhos dela, no jeito como ela desviava o olhar, toda vez que Isabela perguntava sobre o pai. Ele queria ajudar, queria dizer que estava tudo bem, que eles encontrariam o momento certo,
mas ele também estava cansado de esperar. Cansado de ser apenas o tio Tavi. Ele queria ser o pai. Foi numa sexta-feira à tarde que tudo mudou. Fátima recebeu um bilhete da escola pedindo que os pais comparecessem a uma reunião no sábado seguinte. Era uma reunião simples, apenas para falar sobre o desenvolvimento das crianças, mas Fátima sentiu o estômago revirar ao ler. Reunião de pais. Ela sempre ia sozinha. Sempre foi sozinha. Mas desta vez ela queria que Otávio fosse com ela. Naquela noite, quando ele chegou para jantar, Fátima esperou Isabela ir brincar no quarto para falar com ele. Otávio, tem uma reunião na escola da Isabela amanhã. Ele ergueu os olhos do prato. E você quer que eu vá com você? Fátima assentiu nervosa. Quero, mas eu não sei se é cedo demais, se as pessoas vão perguntar quem você é. Se... Otávio estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela. Eu vou. E não me importo com o que as pessoas vão pensar. Fátima respirou fundo, sentindo os olhos arderem. Ah, obrigada. No sábado de manhã, Fátima vestiu Isabela com um vestido amarelo que a menina adorava. Ela mesma colocou uma roupa simples, mas arrumada, e passou batom, algo que raramente fazia. Quando Otávio chegou, ele usava uma camisa social azul clara e calça jeans. Estava bonito, mais bonito do que Fátima se lembrava. Isabela correu até ele animada. Tio Tavi, você vai com a gente na escola? Ou sim, posso? Pode, disse Isabela, pulando. Eu quero te mostrar a minha sala e os meus desenhos. Otávio sorriu e pegou a mão dela. Então vamos. A escola era pequena, acolhedora, com paredes coloridas e desenhos de crianças espalhados pelos corredores. Fátima caminhava ao lado de Otávio, sentindo os olhares das outras mães e pais sobre eles. Ela sabia o que estavam pensando, sabia que estavam curiosos. Afinal, ela sempre aparecia sozinha. E agora, de repente, havia um homem ao lado dela. Mas Otávio não parecia se importar. Ele caminhava com a mão de Isabela segura na dele, conversando com ela sobre os desenhos nas paredes, fazendo-a rir. Quando chegaram à sala da reunião, a professora de Isabela, uma mulher jovem e simpática chamada Ana, sorriu ao vê-los. Oi, Isabela. Oi, Fátima. Professora Ana, disse Isabela, animada. A professora olhou para Otávio, curiosa. E você deve ser... Otávio estendeu a mão. Otávio, eu sou... Ela hesitou, olhando rapidamente para Fátima. Eu sou um amigo da família. A professora sorriu e apertou a mão dele. Que bom que veio. Isabela fala muito de você. Otávio sentiu o peito apertar. Fala? Fala sim. Tio Tavi pra cá, tio Tavi pra lá, disse Ana rindo. Ela te adora. Otávio olhou para Isabela, que sorriu para ele tímida. Eu também adoro ela, disse ele, a voz saindo rouca. A reunião foi tranquila. A professora falou sobre o desenvolvimento de cada criança, sobre os projetos que estavam fazendo, sobre as atividades que viriam. Isabela prestava atenção, balançando as perninhas na cadeira ao lado de Fátima. Otávio estava sentado do outro lado, mas vez ou outra, seus olhos encontravam os de Fátima, e os dois trocavam sorrisos discretos. Quando a reunião terminou, a professora pediu para falar com Fátima em particular. Otávio ficou no corredor com Isabela, que mostrava a ele todos os desenhos que ela tinha feito. Esse aqui é da minha família, disse Isabela, apontando para um desenho colado na parede. Otávio olhou. Era o mesmo desenho que ela tinha feito no consultório. A mãe, a filha e o pai. É muito bonito, disse ele, a voz baixa. Isabela olhou para ele curiosa. Tio Tavi, você conheceu o meu pai? Otávio sentiu o ar faltar. Ele se ajoelhou na frente dela, na altura dos olhos, e segurou as mãozinhas dela com delicadeza. Por que você pergunta isso, princesa? Isabela deu de ombros. Porque a mamãe disse que ele era médico. Que nem você. E que ele era legal. Que nem você. Otávio sentiu os olhos arderem. Você gostaria de conhecer o seu pai? Isabela assentiu, os olhos brilhando. Eu gostaria, mas a mamãe disse que ele foi embora, que ele não sabe que eu existo. Otávio respirou fundo, tentando controlar as emoções. E se eu te contar um segredo? Isabela se aproximou, curiosa. Que segredo? Otávio abriu a boca para falar. Mas então Fátima apareceu no corredor. Ela viu os dois juntos, ajoelhados no chão, e o coração dela disparou.
Isabela, vem cá, meu amor, chamou Fátima, a voz trêmula. Isabela levantou-se e correu até a mãe. Otávio ficou ali, ajoelhado, olhando para Fátima, com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Vamos para casa? Perguntou Fátima, pegando a mão da filha. Isabela assentiu, mas antes de sair, olhou para Otávio. Tchau, tio Tavi. Obrigada por vir. Tchau, princesa. No caminho de volta, Fátima dirigia em silêncio. Isabela tinha adormecido no banco de trás, cansada. Otávio olhava pela janela, perdido em pensamentos. O que você ia dizer para ela? Perguntou Fátima de repente. Otávio virou-se para encará-la. A verdade, Fátima apertou o volante com força. Otávio, ela perguntou se eu conhecia o pai dela, Fátima. E eu quase contei. Mas você não pode fazer isso sem eu estar junto. Eu sei, disse Otávio passando a mão pelo cabelo frustrado. Eu sei, e é por isso que eu parei. Mas, Fátima, a gente não pode continuar adiando isso. Ela merece saber. Fátima sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Eu sei, eu só preciso de mais um pouco de tempo. Otávio respirou fundo. Tudo bem, mas promete que a gente vai contar logo? Fátima assentiu, limpando uma lágrima que escapou. Prometo. E naquele momento os dois sabiam que o tempo estava se esgotando. A verdade não podia mais esperar. Fátima não conseguiu dormir naquela noite. Deitada na cama, olhando para o teto escuro, ela sabia que não podia mais adiar. A pergunta de Isabela ecoava na mente dela como um alarme impossível de desligar. Tio Tavi, você conheceu meu pai? A inocência da filha doía mais do que qualquer acusação. Isabela merecia a verdade. Merecia saber quem era o homem que a fazia rir, que a ajudava com a lição, que ficava até tarde só para vê-la dormir. O homem que a amava como um pai. Porque ele era o pai dela. Fátima virou-se de lado e observou Isabela dormindo tranquila, ursinho de pelúcia apertado contra o peito. Como contar? Como dizer para aquela criança que tudo o que ela acreditava sobre o pai era, ao mesmo tempo, verdade e mentira? Ele tinha ido embora, mas sem saber que ela existia. Ele era médico e estava ali, o tempo todo bem na frente dela. Fátima respirou fundo e pegou o celular. Digitou uma mensagem para Otávio, mesmo sabendo que ele provavelmente estava dormindo. Aqui, moças, amanhã. A gente conta para ela amanhã. A resposta veio em menos de 1 minuto. Eu vou estar com você. A gente faz isso juntos. Fátima sentiu as lágrimas caírem, mas dessa vez não eram só de medo. Eram de alívio também, porque finalmente ela não estava sozinha. Na manhã de domingo, Otávio chegou cedo. Trazia um saco de pão quentinho e suco de laranja, como se fosse apenas mais um dia normal. Mas os dois sabiam que não era. Isabela estava animada pulando pela sala, feliz por ver o tio Tavi logo cedo. Eles tomaram café juntos, conversaram, riram, mas havia uma tensão no ar que só os adultos conseguiam sentir. Depois do café, Fátima olhou para Otávio e acenou discretamente com a cabeça. Era a hora. Isabela, meu amor, vem cá, chamou Fátima sentando-se no sofá. Isabela foi correndo, ainda mastigando um pedaço de pão. O que foi, mamãe? Senta aqui do meu lado. O tio Tavi também. Isabela sentou-se entre os dois, olhando de um para o outro com curiosidade. Aconteceu alguma coisa? Fátima respirou fundo, segurando a mãozinha da filha. A mamãe precisa conversar com você sobre uma coisa muito importante. Isabela arregalou os olhos. Eu fiz alguma coisa errada? Não, meu amor, você não fez nada errado. Nunca, disse Fátima, sentindo a voz falhar. É sobre o seu pai. Isabela ficou quieta, prestando atenção. O que tem ele? Fátima olhou para Otávio, que segurou a outra mãozinha de Isabela e assentiu, encorajando-a. Você sabe que a mamãe sempre te disse que o seu pai foi embora antes de você nascer, né? Isabela assentiu. E que ele não sabia que você existia, continuou Fátima, a voz trêmula. Isso era verdade. Ele realmente não sabia. E ele não quis saber? Perguntou Isabela, com aquela honestidade desarmante das crianças. Assim que você soubesse não, meu amor. Não é isso. A mamãe que não contou para ele. Isabela franziu a testa confusa. Por quê? Fátima sentiu as lágrimas queimarem, mas respirou fundo. Porque a mamãe teve muito medo.
Medo de atrapalhar os sonhos dele. Medo de que ele ficasse com raiva. E a mamãe achou que era melhor assim. Isabela ficou quieta, processando. Mas você não era feliz sozinha, mamãe? Fátima sorriu tristemente. Eu tinha você, meu amor. E você sempre foi a minha maior alegria. Mas eu sentia falta dele todos os dias. Isabela olhou para Otávio, que estava em silêncio, apenas segurando a mãozinha dela. Tio Otávio, você conhece o meu pai? Otávio sentiu o coração apertar. Ele olhou para Fátima, que acenou discretamente, dando permissão. Ele virou-se para Isabela e sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. Conheço sim, princesa. Você conhece? Perguntou Isabela, animada. Ele é legal? Otávio riu baixinho, limpando uma lágrima que escapou. Ele é muito legal. E ele te ama muito. Mas ele nem me conhece, disse Isabela confusa. Ele conhece sim, disse Otávio, a voz saindo rouca. Ele te conheceu há alguns meses. E desde então ele não consegue parar de pensar em você. Isabela inclinou a cabecinha tentando entender. Ele está aqui, na cidade? Otávio olhou para Fátima de novo, que assentiu chorando silenciosamente. Ele voltou os olhos para Isabela e apertou a mãozinha dela com delicadeza. Ele está bem aqui, princesa. Isabela arregalou os olhos. Aqui, onde? Otávio respirou fundo. E sou eu, Isabela. Eu sou o seu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela olhou para ele confusa, depois para a mãe, depois para ele de novo. Você é o meu pai? Otávio assentiu, as lágrimas caindo livremente agora. Eu sinto muito por não ter estado aqui desde o começo. Mas eu não sabia, princesa. Eu juro que não sabia. Isabela ficou quieta, processando tudo aquilo. O rostinho pequeno, fechado em concentração, os olhos brilhando com lágrimas que ela não entendia. Então, você não foi embora porque não me queria? Otávio balançou a cabeça rapidamente, puxando ela para perto. Nunca. Eu nunca te abandonaria. Eu só não sabia que você existia. Mas agora que eu sei, eu nunca mais vou embora, nunca. Isabela começou a chorar, e Otávio a abraçou com força, deixando as próprias lágrimas caírem também. Fátima se aproximou e abraçou os dois, e os três ficaram ali, no meio da sala, chorando juntos. Chorando pela dor do passado, chorando pelo alívio do presente, chorando pela esperança do futuro. Depois de alguns minutos, Isabela se afastou um pouco e olhou para Otávio com os olhos vermelhos. Então eu posso te chamar de pai? Otávio sorriu, limpando o rosto dela com as mãos trêmulas. Só se você quiser. Isabela pensou por um momento séria. Então sorriu, aquele sorriso que iluminava tudo ao redor. Eu quero. Otávio soltou um riso emocionado e a abraçou de novo, beijando o topo da cabeça dela. Eu te amo tanto, princesa, tanto. Eu também te amo, pai. Aquela palavra, papai, soou como música nos ouvidos dele. Fátima observava tudo chorando, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Ela tinha carregado aquele peso sozinha por tanto tempo, e agora finalmente podia dividi-lo. Podia recomeçar, podia ser uma família. Naquela tarde, os três foram até a praça onde tudo começou. A mesma praça onde Otávio e Fátima se conheceram anos atrás. O mesmo banco onde se sentavam para ver o pôr do sol. Isabela corria à frente rindo, perseguindo pombas. Otávio e Fátima caminhavam lado a lado, de mãos dadas. Obrigada, disse Fátima de repente. Otávio olhou para ela. Por quê? Por não desistir de mim, de nós. Otávio parou e a puxou para perto, beijando a testa dela. Eu nunca desistiria. Vocês são o meu tudo. Fátima sorriu, encostando a cabeça no peito dele. Eu te amo. Eu também te amo. Isabela voltou correndo e pulou nos braços de Otávio. Pai, vem ver. Tem um passarinho azul ali. Otávio sorriu e a pegou no colo, seguindo-a até onde ela apontava. Fátima os observou de longe, o coração tão cheio que parecia que ia transbordar. E enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, os três se sentaram no banco. Otávio com Isabela no colo, Fátima encostada nele, as três mãos entrelaçadas. Uma família, finalmente. Há feridas que só o tempo não cura. É preciso coragem para voltar, para perdoar, para recomeçar. Otávio e Fátima aprenderam que o amor verdadeiro não desiste. Mesmo quando tudo parece perdido,
E Isabela? Ela ganhou o que sempre mereceu, um pai presente e uma família inteira. Porque às vezes o destino não nos dá o que queremos na hora certa, mas sempre nos devolve o que é nosso, no momento em que estamos prontos para receber. E você? Já precisou perdoar alguém para poder seguir em frente? Se essa história tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo histórias que falam direto ao coração. Até a próxima história.